Alô, turminha do quarto ano, tem alguém por aí? É claro que tem. Turminha mais bonita do Colégio Francisco de Assis, não é verdade? Então, estamos aqui, sabe para quê? Para iniciarmos a nossa aulinha de geografia, tá? Vocês irão agora pegar o livrinho de geografia, irão abrir na página 26 e daremos início ao nosso tema processos migratórios no Brasil. Espero vocês, tá bom, meus amores? Processos migratórios no Brasil. O que chamamos de povo brasileiro é o resultado de mais de 500 anos de miscigenação. Por isso, o povo brasileiro é caracterizado justamente por sua diversidade. Entre os brasileiros, há muitas diferenças no jeito de falar, de se vestir ou de se alimentar. E há também pessoas com características físicas muito variadas. Então, meus amores, vamos aqui para as explicações desse parágrafo que nós acabamos de ler. Aí fala sobre o povo brasileiro. Diz que o povo brasileiro é o resultado de mais de 500 anos de miscigenação. Sabe o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças, mistura de povos. Os povos se misturaram, as raças se misturaram e aí se originou, criou o povo brasileiro. Por isso que o povo brasileiro é tão diferente, é tão variado. Existem pessoas de diversos tipos, diversas cores, diversas texturas de cabelo, diversas pessoas de formas que se alimentam de forma diferente, que falam de forma diferente, tá? Isso é o resultado da miscigenação, tá bom? Continuando por aqui a leitura, pessoal, vamos lá. As migrações internas também colaboraram para a intensificação dessa diversidade e da mistura entre diferentes culturas. Em várias épocas, muitas pessoas migraram do lugar onde nasceram para outros lugares, em busca de melhores condições de vida. Ao longo do século XX, por exemplo, muitos migraram para o Sudeste em busca de trabalho na indústria e nos serviços. Já nos anos 2000, o crescimento econômico das demais regiões intensificou o fluxo intrarregional. Tanto no passado como hoje em dia, os migrantes levam seus costumes para os lugares onde se estabelecem e são influenciados pelos costumes locais. Bom, aí nesse parágrafo fala sobre as migrações internas, tá? As migrações internas. Diz que as migrações internas também ajudaram nessa diversidade de povos, tá? Nessa diversidade de culturas, né? Porque também há muita variedade de cultura, né? E o que é migração interna? A migração interna é o deslocamento no próprio país. Como assim? Uma pessoa que mora no Rio de Janeiro vai morar em São Paulo. Uma pessoa que mora em São Paulo vai morar na Bahia. E assim vai. Isso é uma migração interna. É um deslocamento dentro do próprio país, tá? Isso é migração interna. E por conta da migração interna acaba acontecendo isso, né? Por exemplo, essa mistura de culturas, essa diversidade de povos também por conta da migração interna, tá? Por quê? Por exemplo, uma pessoa que mora na Bahia, tá? Ela é da Bahia e vai morar em São Paulo, ela vai levar a cultura dela da Bahia para lá, né? Porque ela é baiana, ela vem da Bahia. Então, ela tem uma cultura baiana. Quando ela mora lá em São Paulo, ela carrega com ela a cultura dela, né? De origem dela. E lá, quando ela vive lá, ela acaba adquirindo uma nova cultura, a cultura do local, né? Dos paulistas lá, de São Paulo. E aí, além dela adquirir uma nova cultura, ela também passa a cultura dela. Então, acaba as culturas se misturando, aí vai diversificando, vai, né, espalhando, tá? Continuando aqui a explicação no livro, na página 26, nós temos um mapa Brasil Migrações Internas. E aqui ao lado nós temos, migração interna, o significado é o deslocamento de pessoas dentro do próprio país. Esse mapa aqui, Brasil, é o mapa do Brasil e está falando das migrações internas, ou seja, a migração dentro do próprio país, tá?
e é de 1950 a 1970. Aqui, ó, vou chegar, aqui é a Rota dos Ventos, né, que o mapa tem, e aqui é a legenda, ó. As setinhas roxas sentido das principais migrações internas, as principais migrações, ou seja, os principais deslocamentos de pessoas no país, no Brasil, tá? Aqui é o limite de país, limite de estado, e aqui, olha, bem aqui, nós temos as regiões do Brasil, tá? Verde, bem aqui, ó, região norte, rosa, região nordeste, amarelo, região centro-oeste, coral, região sudeste, que é onde nós moramos, ó, Rio de Janeiro, e lilás, né, roxo, lilás, região sul, tá? Então, temos aqui as regiões, tudo direitinho, tudo separadinho, tá? Vocês irão observar esse mapa e aí nós vamos perceber as setinhas, olha. Essas setas aqui indicam os locais de onde as pessoas saíram, né? Não é a migração interna é a saída de pessoas, deslocamento de pessoas no próprio país, dentro do Brasil. Então, essas setinhas indicam os locais de onde as pessoas saíram e o local para onde foram, tá? No período abordado pelo mapa. É só a gente olhar aqui, tá? Bom, preste atenção que a espessura da seta, tá? A espessura da seta é proporcional à quantidade de pessoas que se deslocaram de um lugar para o outro, tá? Quanto mais grossinha a setinha, indica que mais pessoas se deslocaram de um local para o outro, tá bom? Desse modo, as setas mais largas, que foi o que a tia Lu acabou de falar, indicam um deslocamento de maior quantidade de pessoas. E as setinhas mais fininhas indicam o deslocamento de menor quantidade de pessoas, tá? Então, mais grossa indica maior quantidade, maior deslocamento. As mais fininhas, tá? Deslocamento de maior quantidade são as grossas. E as finas é deslocamento de menor quantidade, tá bom? Então, neste momento, vocês irão ler o exercício número 1, tá? A tia vai dar um tempinho, uma paradinha, vocês vão ler o exercício número 1 e vão fazer as questões A e B. E a tia Lu volta já já. Agora, meus amores, que vocês já fizeram, prestem atenção aqui, olha. Número 1. Com base no mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões. Ó, regiões são essas aqui, ó. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É só você ver na legenda a cor, tá? E se localizar conforme for falando aqui, ó. Letra A. Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste. Vamos ver se isso é verdade, ó. Neste mapa, né, que é de 1950 a 1970, está dizendo que houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste. Bom, eu vou ver isso, ó. Região Nordeste, região Sudeste. Olha o fluxo que houve, ó. Olha o tamanho dessa setinha aqui, ó, grossona. Olha quantas setinhas saindo da região Nordeste e seguindo em direção à região Sudeste, tá? Aqui, B. Nesse período, também houve um deslocamento importante de pessoas da região Sul para Rondônia. Bom, vamos lá na região Sul, ó, região Sul é aqui. Tá dizendo que nesse período aqui, ó, houve um deslocamento importante de pessoas da região Sul, aqui ó, região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deslocamento de pessoas do Sul para Rondônia, ó, olha aqui, isso é verdade, ó, olha o tamanho a espessura da setinha que indica que muitas pessoas saíram do Sul e foram para Rondônia, ou seja, já interpretamos, já entendemos, já conseguimos interpretar o nosso mapinha e responder.
Bom, aqui temos outro mapinha do Brasil, migrações internas, tá? Só que com o ano é diferente, isso aqui é da década de 2000, tá? Temos aí novas setinhas, novas migrações, tá? Região norte é verdinho, região nordeste é rosinha, região centro-oeste amarelinho, região sudeste coral e região sul lilás, né? Então temos aí, agora nós vamos responder aqui, ó. Letra A. Marque com o X os exemplos de setas que indicam as migrações entre as regiões do país. Eu quero migração entre regiões, ó. Da região norte para a região sudeste, da região nordeste para a região norte, da região sul para a região sudeste, tá? Migração de regiões, vai trocar de região para região, tá? Não serve dentro da própria região, não, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Seta do Rio de Janeiro para a Bahia, ó. Rio de Janeiro para a Bahia, ó. Houve migração de regiões? Sim, região sudeste para a região nordeste, do Rio de Janeiro para a Bahia. Uma fica na região sudeste, Rio de Janeiro, e a outra fica na região nordeste, que é a Bahia. Então, houve sim aqui, ó. Então, por isso, vamos marcar. Seta entre Amazonas e Pará. Vamos lá, ó. Amazonas e Pará. Houve migração de região? Migrações de regiões aqui? Não, eles estão dentro da mesma região, não migrou, não saiu da região. Eles migraram dentro da própria região, por isso não foi assinalado, tá? Seta entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ó. Não houve migração de regiões, eles estão dentro da mesma região, da região centro-oeste. Só seria se tivesse daqui para cá ou daqui para cá, tá? Como ficou dentro do amarelinho, dentro da região centro-oeste, nós não vamos marcar, tá? Seta de Goiás para o Piauí. Goiás para Piauí. Houve migração de regiões? Sim, da região centro-oeste para a região nordeste, tá? Região centro-oeste para a região nordeste. Então, houve sim, por isso foi marcado, tá? Pinte os quadrinhos das alternativas que descrevem corretamente movimentos migratórios ocorridos na década de 2000. Um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste? Vamos lá ver, ó. Região Nordeste. Observando o mapa. Foi um dos principais fluxos, sim, migratórios. Olha quantas setinhas, tá? Então, vamos pintar essa opção, sim, tá? Aqui, o fluxo migratório entre os estados da região sul não é significativo. Vamos lá na região sul e vamos ver se o fluxo entre os estados da região sul não é significativo. Não, é significativo. Então, não vai pintar essa opção, porque é significativo. Na década de 2000, passa a existir um fluxo de retorno das pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste. Vamos lá, do Sudeste em direção ao Nordeste. Há um fluxo de pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste? Sim. Então, nós vamos pintar. Aqui o número 3 vocês podem fazer no caderno de vocês, ó. Pergunte a um de seus familiares. Alguém de sua família veio de outro lugar? Você vai perguntar se alguém da sua família veio de outro lugar, não sei, Tocantins, Bahia, Sergipe, Alagoas, sei lá, qualquer outro lugar. Em caso afirmativo, quem? Se tiver uma pessoa, você vai dizer quem? Ah, minha avó, minha tia, meu primo, tá? E vai dizer de onde veio, de qual local que ele veio.
tá? São Paulo, Bahia. O que motivou a mudança? Ou seja, por que ele veio? O que motivou ele vir para cá, né? Então, pode ser para tentar uma vida melhor, ou veio ficar perto dos familiares, tá? Registre as respostas em uma folha avulsa e depois compartilhe com a turma o que você descobriu. O povo Kalapalo no Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena Xingu foi criado em 1961 como resultado de anos de luta política pela proteção das terras indígenas. Nesse território há muitos povos indígenas com grande riqueza étnico-cultural e algumas características em comum. Entre elas, o padrão circular das aldeias, com uma praça no centro e a valorização da generosidade. As aldeias compartilham seus rituais e alimentos. A criação do parque possibilitou a diversos povos indígenas manter seus modos de vida e tradições em uma área protegida por lei. Entre esses povos destaca-se os Kalapalo, com um dos mais numerosos do parque. Temos aqui, com a criação do Parque Indígena do Xingu, os Kalapalo passaram a retornar às antigas terras que habitaram, para colher pequi, procurar caramujos, pescar, plantar mandioca, batata doce e algodão em várias áreas ao longo do rio Culuene. Foto aérea da aldeia Aiá Kalapalo, Parque Indígena do Xingu, 2015. Bom, esse textinho que nós acabamos de ler aí, né, tá falando dos Kalapalo, que é povo indígena que vive no Parque Indígena do Xingu, tá? Vocês conhecem o Parque Indígena do Xingu? Conhece esse local? Olha aqui o Parque Indígena do Xingu, tá? Aqui também. Aqui é uma representação do Parque Indígena criada, uma representação cartográfica criada pelos próprios indígenas, tá? Por isso não apresenta alguns elementos como escala, rosa dos ventos, tá? Porque foi criada pelos próprios indígenas essa representação do Parque Indígena do Xingu aqui, ó. Foram os próprios indígenas que fizeram, tá? Aí nós temos aqui a legenda, indicando o que cada coisa representa, que cada desenho representa aí, tá? Aí nós temos aqui, ó, os desenhos e o que cada um simboliza. Aldeia, pista de pouso, escola, farmácia, campo de futebol, posto indígena, rio, posto de vigilância, porto, limite de demarcação, roça e estrada. As crianças Kalapalo transitam livremente na aldeia, brincam em todos os lugares, principalmente no centro da aldeia, onde existe uma praça. Uma das brincadeiras preferidas das crianças chama-se agu-cacá. Nela, as meninas têm de fazer força para tirar cada um dos meninos do tronco. Por isso, eles seguram firme uns nos outros. Os adultos também jogam agu-cacá, que é um tipo de teste de resistência. Aqui, ó, tem a foto das crianças brincando de agu-cacá na aldeia, tá? Aia, Parque Indígena do Xingu. Aqui eles brincando, ó. Tá? Fazendo força. Entre os hábitos dos Kalapalo está o uso de bicicleta para locomoção por crianças e adultos. As crianças ajudam no preparo da mandioca para fazer farinha e beiju, que acompanha o peixe. Elas também ajudam no trabalho artesanal e acompanham os adultos nas pescarias. A vida social desse povo varia de acordo com as estações, tá?
No período da seca, a comida é mais abundante e são realizados os rituais públicos, compartilhados com membros de outras aldeias. Já na estação chuvosa, a quantidade de alimentos diminui e a aldeia se fecha para as relações internas que ocorrem dentro das moradias e entre os parentes. Temos aqui o ritual do Jauari, celebração esportiva que envolve disputas de arremesso de dardos. As crianças pintam o rosto, o cabelo e o corpo com urucum e carvão. Agora a tia vai dar um tempinho para que vocês possam realizar os exercícios das páginas de 29, 30 e 31, tá bom? O poema número 1 está perguntando qual a importância da criação do Parque Indígena Xingu. A importância é que o Parque Indígena Xingu, ele serve de proteção, de proteção às terras indígenas que ficam às margens do rio Xingu, tá? Então essa é a importância desse Parque Indígena Xingu, tá? E aí pergunta também, o que foi representado no mapa desse parque na página ao lado? Aquele mapinha que a gente mostrou, que os próprios indígenas fizeram, ele mostra o quê? Mostra porto, mostra os rios, mostra as estradas, mostra as farmácias, né? Várias coisas. Então, aí na questão 2, está perguntando quais atividades as crianças Kalapalo realizam na aldeia, tá? Essas crianças indígenas, elas ajudam no preparo da mandioca, tá? No trabalho de artesanato, tá? E elas ajudam também na pescaria. Está perguntando como e do que elas costumam brincar. Bom, as crianças indígenas costumam brincar por todos os lugares da aldeia, tá? E a brincadeira deles preferida é aquela que nós vimos, a gucacá, tá? Se puxarem, né? Fazer uma fileira e se puxarem. Então, essa é a brincadeira preferida deles. Número 3 aqui, os Kalapalo organizam sua vida social conforme as condições do tempo. Quais atividades ocorrem no período seco? Bom, no período de seca, no período seco, eles fazem rituais abertos, né? Rituais públicos, tá? E já no período chuvoso, a aldeia se fecha, tá? Eles têm relações internas na própria moradia, tá? Aí no número 4 está falando o seguinte, quais semelhanças e quais diferenças você identifica entre os seus hábitos e os hábitos das crianças Kalapalo? Bom, as semelhanças podem ser o quê? Elas brincam, né? Brincam ao ar livre, né? Pode ser uma semelhança. E a diferença pode ser os tipos de brincadeiras, né? As roupas que elas usam. Aqui no número 1 nós temos muitas manifestações culturais brasileiras são heranças de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes. Leia o texto a seguir. Com o passar do tempo, os rituais antigos foram sendo transmitidos de geração a geração, de um país para outro. E foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram aos costumes indígenas. As respostas dessas perguntas são pessoais, tá? Respostas pessoais. Que festa você mais gosta de comemorar com a sua família? Aí você vai escrever aqui que tipo de festa você mais gosta de comemorar com a sua família, tá? Pode ser carnaval, Natal, tá? E vai explicar por quê. Por que você gosta desse tipo de festa? Coloquei carnaval, porque é uma festa animada, eu gosto de curtir com a minha família, tá? Cada um vai escrever a sua resposta, é resposta pessoal. Aqui na letra B, quais são as origens dessa festa? Da festa que você escolheu aqui, que você respondeu, você vai procurar quais são as origens dessa festa. Pergunte a seus familiares ou pesquise para descobrir. Compartilhe as informações com a turma. Então, a festa que você colocou na letra A, você vai colocar quais são as origens dela, tá? Se você não souber e o seu familiar não souber, você pode pesquisar. Número 2. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, havia pessoas de povos e costumes diversos.
mas entre famílias africanas havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, que eram tratadas com cuidado e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes de seu povo para as crianças e os jovens. As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia a influência mais forte que a família do pai. Aqui na letra A, também a A e a B também são respostas pessoais, tá? Algumas dessas características estão presentes em sua família? Explique. Algumas dessas características, o quê? Dessas características africanas aqui, ó, dos povos africanos, tá? Alguma dessas características apresentadas estão presentes em sua família? Tá? Se sim, você vai explicar, vai dizer qual é, vai explicar, tá? Por quê, qual é, tá? Aqui eles citam algumas características, né, presentes na família dos povos africanos aqui. Aí quer saber se essas características que foram citadas aqui no texto também, se alguma dessas estão presentes em sua família, tá? Letra B. Pesquise e descreva a origem de algum costume de sua família, tá? Pesquise e descreva a origem de algum costume de sua família. Você vai ver se a sua família tem algum costume e vai pesquisar e descrever a origem desse costume, tá? É uma pesquisa aqui, para atividade de pesquisa e depois resposta pessoal. Cada povo tem seus costumes. Alguns podem parecer estranhos a quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Como devemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Por exemplo, quando a gente se depara com um povo diferente, né, ele vai ter um costume diferente, tá? Não vai ter os mesmos costumes que o seu, porque ele é um povo diferente. Como devemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Bom, a gente vai achar os costumes dele estranho, porque não são iguais aos nossos. Mas a gente deve se comportar como? Respeitando, né? Porque você não precisa achar, fazer, concordar, mas você precisa respeitar. Aqui na letra B, como você espera que as pessoas se comportem caso estranhem algum costume seu? A resposta é pessoal, tá? Mas a gente sempre espera, né, que as pessoas se comportem respeitando, né, o seu costume. Porque para você é uma coisa, é uma tradição, é uma coisa importante. Então você quer ser respeitado, você quer que seus costumes sejam respeitados. Aqui, número 4, leia a charge e faça o que se pede. Vamos ler aqui, ó. Gostou da minha camiseta? É a marca do maior herói que existe. Já sei, o Zorro. Não, tô falando de herói de verdade. Isso aqui é uma charge, ó, que vocês acabaram de ler. E aqui ele tá falando de um herói de verdade. O nome tá aqui, ó, desse herói de verdade que ele está mostrando. É o Zumbi. Vocês conhecem esse herói de verdade? Vocês conhecem ele? Já ouviram falar sobre ele? Já, através das características dele, você consegue saber de onde ele veio? Bom, esse aqui é o Zumbi, Zumbi dos Palmares. Ele era um negro, tá? Um negro que nasceu em 1655, tá? E ele se tornou o líder do Quilombo dos Palmares. Quilombo eram os locais para onde os negros fugitivos iam. Eles queriam fugir, deixar de ser escravos e fugiam para os quilombos. E aí, o Zumbi, tá? Ele vivia lá nos quilombos, porque ele era um negro fugitivo, tá? E ele lutou até a morte pela resistência à escravidão. Ele não queria
é a liberdade dos negros, tá? O Zumbi, ele é considerado um dos grandes líderes da nossa história. Ele é um símbolo da luta contra a escravidão. Ele lutou contra a escravidão, tá? Ele lutou também pela liberdade de culto religioso e pela prática da cultura africana no país, tá? Esse aqui é o Zumbi, Zumbi dos Palmares, tá? O nome dele é Zumbi dos Palmares porque ele era o líder do Quilombo dos Palmares, tá? O dia 20 de novembro é o dia de sua morte, tá? E esse dia ele é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra, tá? Porque ele foi um negro que lutou contra a escravidão. Aqui, ó, na letra A. A grande letra na camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? A Zumbi. O colega dele conseguiu descobrir quem era? O colega não conseguiu descobrir, porque a inicial do nome coincide, né? Ele achou que era o Zorro, tá? Porque Zumbi e Zorro começam com Z. Então ele não achou que era Zumbi, o Zumbi dos Palmares, achou que era o Zorro, o herói Zorro. Letra B. Por que o garoto diz que está falando de um herói de verdade? Pesquise informações sobre esse líder e anote-as para compartilhar com a turma. Bom, vocês vão fazer uma pesquisa e aqui vão responder, ó. Por que o garoto diz que estava falando de um herói de verdade? Ele diz que está falando de um herói de verdade, né? Porque Zumbi, ele é considerado um dos grandes líderes da nossa história, tá? Ele é símbolo da luta contra a escravidão, tá? Então, ele é considerado um herói de verdade. Número 5. Observe atentamente as fotos abaixo. Elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Ó. Aqui nós temos a procissão de Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, na Bahia, tá? Então, esse aqui é da Bahia, uma cultura baiana. Aqui é a escola do povo indígena Sateré Maué, em Manaus, Amazonas, ó. É uma cultura de Manaus, dos povos indígenas de Manaus. E aqui eu tenho um carro alegórico desfilando na tradicional festa da uva em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ou seja, uma cultura, né, de Caxias do Sul, tá? Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando essas fotos à diversidade cultural do Brasil. Nós já vimos que no Brasil há muita diversidade cultural por conta das misturas de povos, né? Então, você vai fazer um pequeno texto relacionando essas fotos, tá? Relacionando essas fotos com a diversidade cultural do Brasil. Turminha, terminamos por aqui mais uma aulinha, tá? Aulinha de geografia. E é isso. Podem fechar o livro, podem guardar. E um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.